Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de PHP. Então, só para recordar, na primeira aula eu falei apenas de alguns conceitos básicos sobre o ambiente de uma aplicação web. Como que acontece a relação entre o cliente, que é o browser, e o servidor web. Então, a resolução de nomes, né, para ele saber qual o IP da máquina que hospeda o site que você quer acessar, as requisições que ele manda, as respostas, como que o servidor web processa as requisições e como que o cliente, o browser, renderiza, né? Ele monta, desenha a tela. Bom, então na aula de hoje a gente vai ver, vai construir, né, escrever nosso primeiro programa em PHP. Na aula anterior a gente viu também como instalar, como preparar a máquina, né, o ambiente de desenvolvimento. Então a instalação de um servidor web, de um servidor de banco de dados, que é o MySQL, mas faltou uma coisa. O que faltou é qual o programa que você vai usar para editar, para digitar seus códigos. Então tem diversos softwares disponíveis, alguns gratuitos, vários gratuitos, aliás, alguns pagos. Como a gente vai focar só na parte de programação, então eu vou sugerir um software mais leve, ou seja, quem trabalha com desenvolvimento pode querer softwares que tenham mais recursos de edição, por exemplo, de web designer, ou às vezes mais de programação. Então eu costumo utilizar um que se chama PSPad. Então deixa eu abri-lo aqui para vocês verem. Então esse daqui, PSPad, é um software bem leve e ele funciona legalzinho. Então é free, é só pesquisar pelo nome PSPad, baixar e instalar. Uma outra coisa que eu quero falar antes da gente começar a programar é a respeito de livros. Então as videoaulas ajudam bastante, mas eu, além de videoaulas, que eu pesquiso bastante também, uso, né, para o meu dia a dia, videoaulas, eu costumo também, eu gosto de ter livros, né? E tem um site que eu gostaria de sugerir também, que é casadocódigo.com.br. Então tem bastante livros aqui bem interessantes, didáticos, que são escritos por gente que trabalha com o assunto, né? Então tem um aqui chamado PHP e MySQL, que eu acho bastante didático, inclusive eu utilizo nas minhas aulas no colégio técnico, no Cotil, né, da Unicamp. Então é uma boa fonte de pesquisa e o assunto é colocado com bastantes detalhes. Bom, então aqui no editor de programas, no PSPad ou qualquer outro que você tiver escolhido, pode escolher inclusive o bloco de notas. Então não precisa de nenhum recurso avançado para a gente poder programar. Então, todo o código em PHP, ele começa com um tag, a marca de início de seção de código em PHP. Assim como um documento HTML começa com o tag HTML, todo o código PHP começa com o tag do PHP. Então, num mesmo documento PHP, a gente pode ter código misturado, código HTML, código PHP, mas depois a gente fala disso. Então, eu costumo sugerir um script bem simples, só para testar se o ambiente está funcionando legal, ou seja, o servidor web, o PHP. Então, digita aí no seu editor de programas esse código, sinal de menor, interrogação, PHP. E aí a gente vai digitar PHP info. Esse PHP info é uma função do PHP que retorna informações, muitas informações a respeito do servidor web onde está hospedado o seu site. Então aí a terceira linha fecha a seção de código PHP. Então vamos salvar esse script. Eu vou clicar aqui no botão de salvar, ó, no disquete. Aí ele pede onde eu quero salvar. Eu tenho que procurar a pasta onde eu instalei o
o pacote. No caso, o meu é o WAMP, eu pedi para ele instalar na pasta WAMP. Dentro da pasta WAMP você vai encontrar uma pasta www. Então, nessa pasta, abra ela. E aí eu vou colocar aqui então info.php. E vou salvá-la. Observe que a hora que eu salvei, ele sugeriu a extensão txt. Então, se eu colocar aqui, vou repetir o processo. Ó, txt, nfo, log. Isso por quê? Porque eu não pedi para ele criar um código PHP. Se você clicar nesse ícone aqui, ó, de novo documento, novo arquivo, ó, tem uma série de possibilidades aqui. Uma delas é PHP. Então ele suporta, permite que você edite diversos tipos de códigos, né? Então, se eu colocar aqui, ó, ele já colocou aqui, ó, como novo PHP. E a hora que eu pedir para salvar, ele já vai sugerir aqui, ó, que seja salvo como PHP. Então, nos próximos códigos a gente vai fazer sempre desse jeito, vai criar um novo arquivo do tipo PHP. Então, como esse já está salvo, eu vou deixar assim mesmo. Então, eu vou salvar novamente, cliquei aqui novamente. E agora, como que a gente testa esse script? Então, você vai lá no browser e vai digitar localhost /info. E aqui está. Então, se aparecer essa tela ou a tela parecida, o seu ambiente de desenvolvimento está correto, funcionando com o PHP. E se você procurar mais também, você vai achar o MySQL. Então, ó, ele está informando aqui que tem o MySQL instalado, funcionando também. Então, está perfeito para a gente começar a programar. Ok? Bom, só um comentário aqui. Então eu digitei aqui localhost /info.php. Se eu não digitar nada, ó, ele traz uma página, sempre a mesma página. Então, todo o servidor web, ele tem um nome de arquivo padrão. Então, quando o usuário só digita o endereço do servidor, por exemplo, você digitou facebook.com. Você não falou qual era o arquivo ou o script que você quer que ele carregue. E, no entanto, ele trouxe um. Por quê? Quando a gente não informa qual o arquivo que a gente quer que ele nos forneça, que ele execute, por exemplo, aqui eu coloquei info.php. Então, eu estou sendo claro, eu quero no servidor localhost, que é essa própria máquina que eu estou, eu quero que seja executado esse arquivo.php. Agora, se eu não informar, qual que ele vai trazer? Então, todo servidor web tem um nome de arquivo padrão. Quando o usuário não informa qual arquivo que ele quer, o servidor web vai procurar por um arquivo com o nome padrão. Então, se você abrir a pasta onde está instalado o WAMP, lá na pasta www, você vai ver que a gente tem aqui um arquivo chamado index.php. Esse index.php é essa página aqui. Então, se você trocar aquele index.php por outra, ele vai executar automaticamente só digitando o nome do servidor. Uma outra coisa também interessante é, dentro dessa pasta www, eu posso criar outras pastas. Por exemplo, aula 1, aula 2. Né? Aí eu vou colocar o meu código, eu vou salvar ele, esse código aqui, então eu vou vir aqui, ó, salvar como, e vou salvar em aula 2. E qual o nome que eu vou dar? Eu vou dar o nome de index, por exemplo. Então agora, salvei aqui em aula 2 como index. Venho aqui no browser, vou digitar aula 2. Olha, eu digitei só localhost, pasta aula 2, e ele já executou o script sem eu falar qual que eu queria. Por quê? Porque eu não informei qual, ele assumiu que o que eu quero é o arquivo padrão, é o index. Então pode ser index.html, index.php, index qualquer outra extensão.
provavelmente ele vai procurar primeiro se tem index HTML. Se não tiver, ele procura se tem index PHP. Se ele não achar nenhum index, ele vai falar arquivo não encontrado. E isso tudo é possível configurar lá nas configurações do servidor web, do Apache no caso. Ok? Então você testou, já sabemos que quando eu tenho código em PHP na minha página, eu tenho que salvar então com a extensão PHP. Então eu posso ter código HTML, por exemplo, eu vou colocar aqui H1, que é um tag do HTML. Meu primeiro programa. Em PHP. /H1. Então eu posso ter uma linha de código apenas PHP e um monte de linhas de código em HTML. A extensão desse arquivo tem que ser PHP. Senão o browser o servidor web não sabe que tem que chamar o interpretador PHP para traduzir os códigos que estão em PHP. Então eu posso colocar códigos HTML, depois código PHP, depois voltar código HTML. Então, fim do programa em PHP. Então vou testar novamente. Então meu primeiro programa PHP, depois ele chamou o PHP para interpretar tudo isso, aquela função PHP info, e no final mais um tag em código em HTML. Ok? Bom, então esclarecido o básico, ou seja, como que a gente cria um código em PHP. Sempre que a gente tiver instruções em PHP, a gente tem que colocar dentro da tag PHP. Um script em PHP pode ser um misto de tags HTML com seções de código em PHP. E se houver uma linha de código apenas, esse arquivo tem que ter extensão PHP. Ok? Então, já estamos em condições de aprofundar um pouco mais na programação PHP. Então, na próxima aula, a gente vai começar a explorar um pouco mais dos recursos do PHP. Até a próxima aula, então.